Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem que hoje é uma noite de visitação neste lugar, amém? Se você deseja ouvir a voz do Senhor, quer sim o recado dele para a sua vida, faça a declaração de fé junto comigo, estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição a Jesus, e declare assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade, fala comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um sorriso aí para quem está do lado, diga: Deus te abençoe, Deus te visite hoje, aleluia. Pode sentar, é um privilégio estarmos na casa de Deus, servindo ao Senhor. Nesses últimos dias temos convocado a igreja para servir. Graças a Deus, mais de 1000 pessoas estão esperando discipulado na nossa igreja. Nesse tempo de pandemia, fizemos campanhas online de evangelização e Deus trouxe as pessoas, e nós precisamos da tua ajuda. Você é um instrumento que Deus quer usar nesse tempo para cuidar de pessoas, para discipular gente, para ministrar, para liderar células, e nós temos convocado a igreja nesse sentido e falado a respeito da bênção, do privilégio, da unção de Deus. Quando recebemos essa unção, somos capacitados para servir. Quantos querem receber da parte do Senhor esta graça? Amém? Hoje nós vamos estudar Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 9. O título da mensagem de hoje é Ungido para Servir. Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Eu estava lendo esse texto essa semana e eu já li essa história muitas vezes, mas o que me chamou a atenção quando estava lendo a minha Bíblia foi o título da passagem. Na sua Bíblia, se você observar, tem um título normalmente para as histórias. E na minha Bíblia estava escrito assim: Jesus é ungido em Betânia. Jesus é ungido em Betânia. E essas palavras me chamaram a atenção. Como assim? Jesus foi ungido por uma mulher, por uma pecadora, nesta cidade. O que isso representa? A unção com óleo normalmente caracterizava a cerimônia
de posse de uma autoridade, de um rei. Era comum nos tempos antigos, o sacerdote, quando um rei assumia o poder, ele pegava um chifre de boi cheio de azeite e derramava sobre a cabeça daquela autoridade, e aquilo escorria pela barba, pela roupa, e era um símbolo da unção do Espírito, da capacitação vinda do céu, a autoridade de Deus derramada sobre aquela determinada pessoa para desempenhar aquele papel. É interessante, a Bíblia, quando nos apresenta Jesus o Cristo. Não é o sobrenome, né? Tem gente que acha que é Jesus Cristo, é o sobrenome dele. Não é. É um título. Cristo, ungido, era uma designação de autoridade. Este é o Messias, o Rei prometido, aquele que vem para salvar. Mas que cena tremenda! A unção do Cristo é feita desta forma, por uma mulher pecadora na cidade de Betânia. E é interessante porque quando olhamos esse texto por essa perspectiva da cerimônia com o óleo de unção, existem alguns detalhes aqui que vão nos ajudar a entender o porquê precisamos buscar a capacitação do alto, o óleo do Espírito, para servirmos no reino. Quantos querem aprender hoje aqui? Amém? Primeiro detalhe nessa história que me ensina, nos é apresentado logo no versículo 1, a Bíblia diz: estando Jesus em Betânia. E o nome Betânia significa lugar de aflição. De certa maneira, o lugar onde acontece essa unção sobre Jesus é um prenúncio do que ele enfrentaria. Jesus estava há 6 dias da sua crucificação. Ele estava sendo ungido, preparado pelo Espírito para enfrentar aflições. E sabe, muitas vezes quando nos dispomos a servir, compramos briga. Normalmente, quando nos dispomos a servir no reino, vamos enfrentar lutas, aflições. É por isso que precisamos da capacitação do Espírito, do óleo do Espírito. Jesus ia enfrentar a traição dos seus amigos. Jesus ia enfrentar a oposição dos líderes religiosos do seu tempo. Jesus ia enfrentar a morte, e a morte de cruz, a tortura dos romanos. Jesus ia enfrentar as oposições satânicas, demônios, espíritos malignos. Jesus ia enfrentar o inferno. Jesus ia enfrentar grande aflição. É por isso que ele vai a este lugar, se preparar para este tempo, e o óleo do Espírito é derramado sobre ele. Aleluia. Quando servimos, muitas vezes temos vontade de dizer: passa de mim esse cálice. Quem já entrou numas missões complicadas aqui? Eu tinha um jeito de falar para os meus amigos, quando eu arranjava uma missão complicada para um líder da minha célula, alguém que servia ali nos jovens, eu falava: eu tenho uma ciladinha para você. Mas a verdade é que quando servimos, enfrentamos oposição. Mas quando o óleo do Espírito é derramado sobre as nossas vidas, nós passamos. Jesus venceu a morte, ele desceu ao Hades, ele enfrentou a oposição de tudo e de todos, mas ele tomou a chave da morte nas suas mãos. Ele venceu, aleluia. Em Cristo somos mais que vitoriosos. Você é um vencedor, você pode servir. Eu gosto da história do missionário Ronaldo Lidório. Ele
é um exegeta, um tradutor da Bíblia, e levou a palavra do Evangelho a muitas tribos não alcançadas, se dedicou a ir a estes lugares, a conhecer a língua, criar um dicionário, traduzir a Bíblia, um trabalho absurdo. Ele conta que em determinada situação ele entendeu de Deus o chamado para servir numa tribo, se eu não me engano eram os Concombas, e ele com a sua esposa vai para este lugar, e eles não conseguiam encontrar o lugar. Eles ficam dias, haviam se preparado, estudado a cultura, estudado o terreno, ficam meses se preparando, anos se preparando para essa missão, e depois de várias expedições não chegam no lugar, até que um dia se embrenham junto com um guia no meio da floresta, procurando a tribo. Depois de andar muitos dias, sua esposa começa a passar mal, e ela tem que voltar com um dos guias para o lugar onde eles estavam hospedados. Ele continua mais um tempo, e agora o guia que estava com ele começa a passar mal. E aí o guia volta e ele fala: não, eu cheguei até aqui, eu preciso continuar. Ele então vai dormir num pedaço de pedra que ele encontra no meio da floresta. Estava escurecendo, e se não bastasse, na madrugada vem uma chuva. Ele quer ir embora, mas naquele dia, enquanto ora, o óleo do Espírito é derramado sobre ele. Ele disse que acordou revigorado. Andou mais um pouco, e de repente ele vê garças voando. E no lugar onde as garças voaram, ali ele encontra aquela tribo. No lugar onde as garças voaram, ele fala de Jesus para o feiticeiro daquela tribo, e ele se converte. No lugar onde as garças voaram, ele planta 7 igrejas, traduz o Novo Testamento e vê a ação do Espírito Santo, porque Deus o chamou para uma missão difícil, mas ele recebeu o óleo da unção. Pastor, liderar a célula dá trabalho, é verdade. Você abre tua casa, as pessoas vão lá, sujam, parece gente complicada, difícil. Discipular dá trabalho. E dependendo quem você discipular, então, eu posso te contar vários causos interessantes. Mas sabe, às vezes nos metemos nas batalhas que são maiores do que nós mesmos. E é nesse lugar, em Betânia, que recebemos a unção do Espírito para continuar. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é o chamado. Talvez você algumas vezes tenha pensado em dizer: Senhor, passa de mim esse cálice. Hoje Jesus te trouxe aqui, porque o óleo do Espírito vai ser derramado sobre você. Você pode, você pode. Você pode, em nome de Jesus. Quantos querem receber essa unção de Deus? Amém. Segundo detalhe que me chama a atenção aqui: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa. As mesas no passado eram baixinhas, né? Eles não comiam sentados em cadeiras, eles sentavam no chão e reclinavam sobre a mesa. É interessante que Jesus vai se preparar para esse tempo difícil na casa de Marta, Maria, Lázaro. Ele vai se preparar na casa de seus amigos, no meio da comunhão dos seus irmãos. E sabe, eu creio que o óleo do Espírito muitas vezes é derramado sobre nós. Essa capacitação que vem do alto, ela toma forma nas nossas vidas quando estamos na comunhão, junto daqueles que amamos, no meio dos nossos amigos. Jesus foi se preparar para a cruz neste lugar. E sabe, eu tenho testemunhado isso na minha vida. Quantos aqui ficaram doentes com o Covid? Levante as mãos. Olha, bastante gente.
Como é gostoso nesse tempo de dificuldades foi receber o carinho de alguém. Você recebeu o carinho de alguém? Como foi especial. Deus nos cuidando na comunhão. Eu lembro as pessoas orando. Eu tinha live de oração, eu continuei fazendo, e era oração, era mensagem que chegava, era presente, era refeição, era comida. Um dia chegou presente para os meus filhos, eu fiquei constrangido até. Eu lembro quando minha mãe foi fazer o tratamento fora. Que especial o cuidado dessa igreja. Foram tantas as expressões de carinho. Nós nos sentimos tão amados. Eu não sei se você tem uma célula, mas quantas vezes na minha célula nós cuidamos de pessoas que estavam em enfrentamentos. Eu lembro do jovem da nossa célula que foi assaltado. Ele era sozinho aqui na cidade, trabalhava como garçom num restaurante. Ele tinha recebido e levaram o salário do mês. Mas ele foi consolado e o óleo do Espírito foi derramado na comunhão dos irmãos. Logo um mandou uma mensagem, a gente ficou sabendo, levantamos uma oferta. E eu lembro a célula chegando no restaurante. A gente veio pagar teu salário, te roubaram, mas você tem irmãos em Cristo Jesus. Que coisa tremenda. Eu lembro do outro que não tinha grana, nasceu filho, e a gente chegou com um monte de fralda, presente. Que delícia! Meu irmão, em nome de Jesus, você tem que participar da comunhão. Não só vir ao culto e ouvir as mensagens e sair sem conversar com ninguém. Você precisa caminhar junto. Igreja é o corpo de Cristo, que se reúne na semana, que divide os problemas, que se reclina à mesa. E quando assim o fazemos, o óleo do Espírito é derramado sobre nós. Mas o texto continua, e ele vai dizer: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Eu acho interessante essa designação. Casa de Simão, o leproso. Provavelmente ele não era mais leproso, porque os leprosos ficavam reclusos. Era uma doença contagiosa e sem cura naqueles dias. Por isso o leproso ele era retirado do seu habitat. Ele morava fora da cidade ou em casas específicas para isso. Em determinadas comunidades, o leproso tinha que sinalizar quando ele chegava num lugar público. Ele tinha que dizer, ou então ele se carregava um sininho para anunciar que ele estava chegando. Como assim uma reunião na casa de Simão o leproso? Aquele provavelmente tinha sido alguém que havia experimentado a cura de Jesus. E sabe o que eu acho tremendo? Jesus vai se preparar para esse tempo difícil, para servir a humanidade através da sua crucificação, na casa onde Simão não é mais leproso e Lázaro vive. Ele vai para o lugar dos milagres. Ele vai para o lugar das histórias. Hoje você veio a uma casa onde Simão não é mais leproso e Lázaro vive. Neste lugar existem histórias, como ouvimos há pouco da irmã no testemunho. E se você olhar para o lado, você vai ver Lázaros, Simãos, que foram curados, restaurados pela graça maravilhosa de Jesus. E quando neste lugar procuramos ao Senhor, o óleo do Espírito é derramado sobre as nossas vidas, a fé surge em nossos corações, aleluia. Quantos foram alvo de milagres de Deus neste lugar? Levantem as mãos. Aleluia! Nesta casa, Simão não é mais leproso e Lázaro vive. Este é o lugar dos milagres. Este é o lugar da intervenção de Deus. Tantas histórias. Quantas vezes eu oro pelos irmãos no final do culto. Eu lembro de alguém que eu orei e ele disse: pastor, eu preciso de um emprego. E Deus me deu uma direção que aquela semana algo iria acontecer. Na outra semana ele vem e diz: pastor,
Deus me deu o trabalho. Depois de anos, algo aconteceu. O nosso Deus é poderoso. Quantas vezes orando de madrugada, de manhã cedo, por irmãos que estavam hospitalizados, e vendo a intervenção de Deus. Estou vendo a Edna aqui, está bem, louvado seja o Senhor por isso. Tem tantos irmãos aqui que eu orei nesses dias, e eu vi a cura, a graça de Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é bom, o Senhor nos visitou nesses dias. Quantos milagres, pessoas que foram curadas. Fiz um casamento semana passada, uma irmã que morava em outra cidade, com problema na coluna. Ela estava vendo o culto pela internet, e naquele momento, estava orando aqui por cura, e ela sentiu, ela disse: Deus vai me visitar hoje. E ela veio me contar: pastor, eu fui curada, Deus colocou a minha coluna no lugar. Veio aqui para ver o culto presencialmente, conheceu um outro irmão, namoraram, e eu fiz o casamento dele semana passada. Foi um milagre completo. Jesus curou a coluna e deu até o casamento. Deus é bom, hein? Você está aí precisando de uma bênção, no final a gente vai orar por você. O óleo do Espírito é derramado sobre as nossas vidas quando estamos nesse lugar. Ouvimos os testemunhos, ouvimos o que Deus está fazendo, as histórias de pessoas transformadas, e o nosso coração é fortalecido, a fé surge, o óleo do Espírito é derramado sobre nós. Mas o texto continua, e no versículo 3 a Bíblia vai dizer: contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. É muito interessante que aquela mulher unge Jesus com um perfume caro. Perfume feito de uma especiaria importada da Índia, que era uma iguaria nos tempos antigos. Provavelmente essa era uma herança familiar, ou algo que era dado como uma espécie de presente de casamento. O texto fala em 300 denários. Isso era o salário de um trabalho equivalente a um ano de trabalho. Era algo muito caro e precioso. E sabe o que esta cerimônia me ensina? É que a unção de Deus, ela é preciosa. É um perfume caro. A gente não negocia unção. A gente não negocia o óleo do Espírito. Ele é precioso. Ele é precioso. Quantos aqui entregaram a vida a Jesus? O Espírito Santo foi derramado sobre você. E esse óleo é precioso. Busque, procure. Sabe, nós conseguimos servir a Deus de maneiras específicas, de maneiras incríveis, porque a graça de Deus opera em nós. Mas infelizmente muitas vezes não valorizamos a unção. Eu lembro, estava lendo um livro de um pastor, uma igreja enorme na Coreia, trabalho de células muito forte, e ele falando, quando os irmãos que estavam liderando estavam com problemas para multiplicar as células, ou não estava, o projeto, o ministério não estava indo bem, ele mandava eles orarem e jejuarem até que a unção de Deus fosse derramada sobre eles. Não negocie a unção. Alguns pregadores que para mim são referências em conversas no particular, ou lendo livros e biografias,
uma espécie de padrão. Oravam até receber a unção de Deus, a certeza da unção para aquele projeto, para aquela cruzada, para aquele ministério. Quantas vezes eu vim, antes de conferências, de momentos especiais, orar aqui de madrugada. Esse lugar estava vazio e eu ficava aqui. Deus, eu quero a tua unção. Eu quero a tua unção. Eu preciso da tua unção. Eu preciso do óleo. Nós vamos multiplicar células esse ano como nunca. Os nossos ministérios vão crescer. Pessoas vão descer as águas do batismo como nunca. Uma grande colheita vai acontecer, eu creio sim. Nós vamos buscar a unção. E eu quero desafiar a igreja hoje. Ontem eu compartilhei aqui no culto que Deus nos deu uma visão de orarmos 24 horas por dia. Essa casa vai ser chamada Casa de Oração para Todos os Povos. Nos organizamos para isso, depois você vai ver um link aí atrás. E em nome de Jesus, vamos começar primeiro das 7 à meia-noite. Você escolhe um horário, um turno, e vem para cá, ou para a sala de oração, ou para a capela, aonde estiver tendo turno de oração. E nós vamos buscar a unção do Espírito. Ela é preciosa, ela é importante. Eu creio, quando essa igreja se levantar para orar, o Espírito vai nos visitar. E Ele vai nos capacitar para toda boa obra. Sabe, por mais inteligente que você seja, competente, capaz, não se trata disso, o reino. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, precisamos estar conectados à videira, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas quando estamos conectados, o óleo da unção vem, e Ele é precioso. Hoje eu queria te desafiar, sim, a servir nesta casa, a cuidar de pessoas, a se embrenhar no ministério, a trabalhar para o reino, sim. Mas procure a unção. Ele é um perfume de nardo puro. Ele é precioso. Quantos desejam receber a unção e a graça de Deus? Levantem as mãos, aleluia. Mas o texto continua. E a Bíblia vai dizer que a mulher pega esse perfume caro e ela quebra um frasco de alabastro nos pés de Jesus. E é interessante o que ela faz. O alabastro era uma espécie de gesso, era um material frágil, que era fácil de ser quebrado. Mas uma maneira de honrar muito alguém era quebrar o vaso de perfume sobre essa pessoa. Por quê? Era uma maneira de dizer para determinada autoridade que aquele unguento era exclusivo. Só ele tinha sido usado, feito só para ele, só usado por ele. Era uma grande honraria. E por isso ela vai aos pés de Jesus e quebra o vaso. Ela podia derramar o perfume, ela quebra o vaso. Aquilo era um sinal, era uma grande honraria. E sabe o que isso me ensina? Em primeiro lugar, a unção de Deus, ela é exclusiva, ela é específica. O que Deus tem para você, Ele não tem para mais ninguém. Ele quebra o vaso, Ele literalmente derrama algo que é único e especial sobre as nossas vidas. Deus tem um vaso específico, com um perfume que tem o teu cheiro, e Ele quer
sim derramar este óleo de unção sobre a sua vida. É específica, é para você, é a unção de Deus, aleluia. Quando nós lemos a palavra, nós vemos o movimento do Espírito no Antigo Testamento, é tão interessante. A Bíblia diz que o Espírito tomou Bezalel, e ele recebe da parte do Senhor uma unção específica, para fazer as obras. Ele era o artífice, que trabalhou para conceber, fazer, criar tudo que estava dentro do tabernáculo. Uma unção para um artista. A Bíblia vai falar de Sansão, e vai falar que por vezes ele era tomado pelo Espírito Santo, e ele tinha uma força descomunal. Rasgava animais no meio, desbaratava exércitos sozinhos. Uma unção específica sobre Débora, ao pé do carvalho, a unção de profetizar, de interpretar, de julgar. Deus trabalha assim ainda hoje, quando somos tomados pelo Espírito. Uma unção específica de Deus é derramada sobre nós, e Deus nos dá capacitações, carismas diferentes, para que o corpo possa ser saciado plenamente. Ele não dá todos os dons para ninguém, para que possamos depender um dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós recebemos da parte de Deus unções específicas. Deus quer quebrar um vaso hoje sobre você. Qual é a graça? Qual é o carisma? A unção específica que Deus derramou sobre você. Pastor, eu não sei. Então procura, então busca, porque a obra de Deus no corpo de Cristo é feita assim. Mas a Bíblia também vai nos mostrar que essa é uma grande honraria. Eu acho interessante quando Eliseu é chamado por Elias para servir no ministério. Elias simplesmente passa por ele e lança a sua capa. E aquele moço, quando entende, ele sabia o que aquilo representava. Quando Elias joga a sua capa, ele sabia que o estava convidando para servir no ministério junto com ele. Eliseu vai lá, se despede dos seus pais, pega a junta de bois que tinha, faz um churrasco, uma festa, porque ele não queria voltar atrás. Ele abre mão de tudo, ele segue o profeta, o homem de Deus, porque aquela era uma grande honraria, um grande privilégio. Servir a Deus é privilégio, não é peso. Servir a Deus é privilégio. Eu sempre aprendi isso na minha casa. Eu não via os meus pais murmurando, reclamando, não. Servir a Deus é privilégio. Servir a Deus é privilégio. Pregar é privilégio. Cuidar de pessoas é privilégio. Dar oferta, cuidar de alguém é privilégio. Visitar hospitais, orar por pessoas, ministrar a palavra é privilégio. Você foi chamado por uma graça maravilhosa. A capa Ele jogou sobre você. Ele quebrou um vaso sobre os teus pés e te chamou de maneira especial e única. Você é privilegiado, honrado. Que glória! O Rei dos Reis confiou algo nas suas mãos. Que privilégio! O que estamos fazendo com o privilégio que Deus nos deu? Tem gente parada reclamando. Tem gente fazendo de conta que não ouviu. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem que entender o que isso representa. Eu fui para o Rio de Janeiro pregar numa conferência esses dias na igreja Assembleia de Deus Bom Sucesso. Fica no pé do Morro do Alemão, conhecido lá no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu cheguei lá e quem foi me buscar foi o pastor Jaime.
que é o pastor da igreja, um senhor já. Ele já é um senhor, eu não sei quantos anos ele tem. Não vou arriscar, vai que eu erro feio aqui, mas deixa para lá. Mas ele é mais velho que o meu pai. E eu cheguei lá, cheguei no hotel, o culto era à noite, eu tinha que pregar. Aquele pastor tomou café comigo ali e falou, ele não parava quieto. Pastor, você vai querer descansar? Falei, por quê, meu irmão? Eu queria te mostrar aqui o trabalho que a gente faz. Falei, tá bom, meu irmão. Era de manhãzinha. Eu só voltei para tomar banho e pregar. Ele me levou no morro, rapaz. Vem cá, a gente tem comunidade. Olha aqui o trabalho que a gente faz no morro. Ele me levou. A gente entrou no morro, ele de carro, aí parava aqui, ó, a gente plantou uma igreja aqui, esse ponto de pregação e contava a história. Aí depois me levava na outra, tirava a foto e contava a história. Aí, vamos almoçar na igreja. Cheguei na igreja, tinha culto na hora do almoço. Aí faz culto todo dia. Falei, é mesmo, pastor? Você pode pregar para a gente? Eu falei, claro, pastor. A filha dele veio, pai, você já pegou o pastor aí para correr, né? Ele pregava todos os dias. Ele falou para mim, eu prego todos os dias. Todos os dias. Eu disse, todos os dias, sim, às vezes 2, 3 vezes. Eu vou lá na congregação X, eu vou aqui no almoço, eu vou não sei aonde. O velhinho não parava. Aí eu cheguei em casa, falei, Sil, às vezes eu fico reclamando. Encontrei um velhinho que dá de 20 em mim. Às vezes a gente reclama de uma célula. Aquele irmão que me impressionou, no culto do almoço, que começou a falar com Deus, ele chorava. Aí ele começou a contar para mim a história da janela, do corrimão, do piso, como é que eles conseguiram cada lugar, como é que Deus deu a propriedade para eles. E ele chorava. Eu vi aquele senhor e entendi, servir a Deus é privilégio. Diga para quem está do seu lado, servir a Deus é privilégio. Quando o óleo do Espírito vem e o chamado de Deus se manifesta, a gente quer honrar ao Senhor. E é exatamente isso que Maria faz. Essa mulher vem, se joga aos pés de Jesus. E o que me chama a atenção é que ela não apenas derrama o perfume, ela chora e enxuga aquilo com seus cabelos. Que atitude extravagante. Mas sabe, eu creio que o óleo do Espírito, ele é derramado e ele nos capacita nesse ambiente de profunda devoção. Ela não foi apenas entregar um perfume, um presente. Ela derramou-se por inteira aos pés de Jesus. Sabe, eu creio que o óleo do Espírito é derramado sobre nós para servirmos neste ambiente de devoção profunda. Quando na presença do Pai entendemos quem nós somos, quem Ele é, entendemos a honra que representa o convite do Senhor para a nossa vida, de servi-lo, e nos derramamos por inteiro. E aí a glória de Deus se manifesta, o Espírito vem e nos unge. Eu lembro de tantos momentos. Ontem aqui no culto, em determinado momento nós começamos a adorar sem nada. Paramos a música e convidamos as pessoas para declararem o seu louvor a Deus. E aí um começou a falar alto ali, outro lá, outro orava. E de repente, nesse ambiente de profunda devoção, o Espírito foi derramado entre nós.
Eu lembro as vigílias de quando eu me converti. Eu já vou terminar, podem ir chegando. Eu lembro de uma das vigílias, nós começamos só adorando, a música tocando, e eu lembro que os jovens que ali estavam com o coração entregue. E eu lembro que em determinado momento o Espírito foi derramado. O óleo da unção. Eu tinha um amigo que ele tinha os olhos amarelos, ele tinha um problema no fígado. E ele foi tomado pelo Espírito Santo. E naquele dia ele, com muita autoridade, começou a dizer palavras do que iria acontecer na minha vida. Começou a falar: olha, um dia você vai estar pregando na igreja, Deus vai fazer isso. E tudo o que ele disse aquele dia aconteceu. E como é gostoso lembrar desse ambiente de profunda devoção, onde o óleo do Espírito foi derramado sobre nós. Hoje eu queria te convidar a servir a Deus, num turno de oração, liderando uma célula, discipulando alguém. Depois a música vai tocar e você vai ver maneiras de se inscrever e pedir a nossa ajuda, a nossa orientação para fazer isso. Mas hoje, independente de como Deus falou para você servir, eu queria, junto com você, num ambiente de pura devoção, receber o óleo do Espírito. Nós vamos enfrentar crises, mas o Espírito vai ser derramado sobre nós. Nós vamos passar por Betânia, o lugar da aflição, porque o Espírito foi derramado sobre nós. Nós vamos reclinar a mesa e na comunhão dos santos seremos fortalecidos. Nós vamos passar pela crise porque o Espírito foi derramado sobre nós. Aleluia! Nós vamos entrar nessa casa e ouvir os testemunhos. Aqui Simão não é mais leproso e Lázaro vive. E edificados receberemos o óleo do Espírito. E à medida que trabalhamos, servimos uns aos outros, proclamamos o Evangelho, sim, entenderemos, é um perfume raro, uma especiaria, é precioso. Ah, como é bom quando Deus nos visita. Ele te separou, Ele quebrou um vaso sobre os teus pés. Uma unção específica foi derramada sobre a sua vida. Deus quer se revelar a nós de diferentes formas. É privilégio servir a Deus. É privilégio servir a Deus. É privilégio. Se hoje você entende que é privilégio e quer dizer: eu quero me dispor a servir, mas eu quero a capacitação do Espírito. Onde você está? Fique de pé no seu lugar, nós vamos adorar a Deus. E eu creio, o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. Aonde você está? Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé agora, se Deus falou contigo. Quantos de alguma maneira sentiram algo do Senhor os incomodando para servir, de forma mais impactante, querem entregar mais? Aonde você está? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem gente aqui? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Que o Espírito vai ser derramado sobre nós. Amém? Feche seus olhos, erga suas mãos para o céu agora. Esquece quem está do lado. Erga suas mãos para o céu. E com a sua boca, comece a declarar:
Deus, eu preciso da tua unção. Eu preciso do teu óleo. Vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Eu quero te servir e eu reconheço, é um privilégio, mas eu me sinto incapaz. Eu quero, Pai, a tua unção. Comece a clamar aonde você está, comece a pedir. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que hoje o óleo da unção seja derramado sobre nós. Queremos te servir, queremos te honrar, entendemos que é privilégio o chamado do Senhor para as nossas vidas. Ah, Deus, mas hoje neste lugar reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos, Pai, que não temos condições de passar por Betânia, pelo lugar de aflição, mas hoje neste lugar pedimos que o teu poder caia sobre nós, que o teu Espírito flua, que rios de águas vivas possam fluir do nosso interior. Agora, Pai, aquele que perdeu a fé, que seja fortalecido pelo Espírito de Deus. Pai, aquele que não acredita, que ele sinta o óleo do Espírito neste lugar. Pai, age com poder. A tua unção é maravilhosa, ela é preciosa, ela é poderosa. Que hoje o teu óleo seja derramado aqui, que pessoas tenham sonhos e visões, que pessoas sejam fortalecidas, que o Espírito de Deus nos constranja. Ah, Pai, que não consigamos dormir sem fazer a tua obra, que o chamado do Senhor se torne irresistível para nós. Nós vamos discipular, nós vamos cuidar de pessoas, nós vamos pregar a palavra, nós vamos pregar de dia e de noite, nós vamos orar como nunca. Que nesta casa um mover de oração comece. Pai, de manhã, de noite, de madrugada, crianças, jovens, idosos, levanta a tua igreja nestes dias, e que haja um óleo puro, precioso, sendo derramado sobre nós. Hoje capacita o teu povo, vem, levanta a tua igreja, que possamos ser resposta nestes dias. Levanta a tua igreja, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é contigo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós vamos adorar a Deus, ou adore. E enquanto isso, se comprometa. Vai aparecer aí na tela, quero me comprometer com célula, com discipulado. Pega aí o QR Code, se inscreve, nós vamos capacitar você, te ajudar. E em nome de Jesus, vamos fazer a obra de Deus com excelência. Adore ao Senhor.